Opa pessoal, tudo jóia com vocês? Aqui quem fala é o Isaac. Vulgo Bruxo Roxo. E no vídeo de hoje, finalmente eu venho trazer o processo de Grayscale de modo bem mais técnico e acurado. Eu sei que os meus outros dois últimos vídeos abordavam sobre isso também, mas de certo modo não ajudou. Afinal de contas, eu perdi os arquivos que mostravam a saída do preto e branco para a cor base, e isso foi uma catástrofe. Mas desta vez eu venho trazer para vocês a abordagem técnica e didática de como fazer um Grayscale. Eu vou usar aqui o programinha que eu sempre exalto e coloco no pedestal, é claro, o Krita. Bom, eu acredito que se você tiver Photoshop ou algum outro programa ou software que você use para desenhar, você também vai conseguir fazer um bom trabalho com essas dicas aqui hoje. Bom, então sem mais delongas, vamos lá. Bom, para começar, eu tenho que dizer algo. Se você acha que vai sair daqui com o jeito correto de fazer Grayscale, eu lamento informar, não existe um jeito correto de fazer Grayscale. Existem vários processos, existem várias formas de você criar um bom Grayscale. Para passar para as cores, bom, também existem outras formas, mas eu quero ressaltar desde já que este é o jeito que eu faço e é o jeito que eu quero passar para você aí, meu amigo, minha amiga. Então, vamos lá! Muita gente costuma usar vários tipos de camadas, propriedades de layers, né, que a gente costuma ouvir por aí. Eu também uso essas propriedades de layers, então eu vou mostrar para vocês as que eu mais uso e o modo que eu faço. Bom, de início é importante ressaltar outras coisas também, existem alguns princípios também. Eu posso passar depois só essa parte específica, contudo, o que eu preciso passar aqui mesmo é como a gente faz para sair do Grayscale pro colorido. Então, só para não ficar meio em branco, vou deixar aqui. Para você fazer um bom Grayscale, você precisa primeiro criar um rascunho, obviamente. Após isso, você precisa criar outras coisas também, como por exemplo, uma blocagem base um pouco mais escura que o cenário, caso você esteja fazendo um personagem que está em terceira pessoa. E, é claro, nós, como o espectador, está vendo ele. Então, como ele está mais próximo da câmera, ele vai ser um pouco mais escuro. Sendo assim, você precisa sim fazer com que funcione dessa forma. Bloque o seu personagem. Após isso, a segunda parte do Grayscale é criar partes claras e escuras. E para fazer isso, é claro, você vai precisar pintar. Geralmente, eu gosto de usar um pincel um pouco mais hard. E quando eu digo hard, eu quero dizer que ele marca um pouco mais do que um pincel que seria fofo. Pincel fofo seria aquele pincel de traço mais suave. Agora, uma dica que eu quero dar para vocês. Geralmente, eu uso essas propriedades do pincel. Está vendo aqui? Eu vou colocar em sobrepor. O modo sobrepor em cores, ele acabaria saturando mais as cores. Mas como a gente está usando só o preto e branco, então ele vai clarear ou escurecer de acordo com a cor que você estiver utilizando. Basicamente, você vai usar esse pincel para definir partes claras e escuras, os valores. Mas o que é o valor, afinal de contas? O valor nada mais é do que o quão claro ou escuro é determinado material, dependendo, é claro, aqui no caso do Grayscale, do que é feito o material, qual seria a cor dele e como a luz interage com esse material, com esse objeto. Sendo assim, é válido também ressaltar que para o Grayscale você tem que ter um pouco de habilidade, e isso você vai adquirindo, é claro, como tudo na vida, treinando bastante. Então uma boa forma de você treinar isso e praticar seria simplesmente você replicar fotos de pessoas, de lugares, de paisagens, com uma quantidade limitada de tons. Escolhe aí entre uns 5 ou 6 tons para você poder trabalhar e entender como funciona cada coisa. Pois muito bem, agora vamos para a parte mais importante. Como vocês podem ver, eu criei uma nova camada e coloquei o nome dela de cor base. Nisso, o que eu fiz? Coloquei ela em luz suave, ou, se seu programa estiver em inglês, Soft Light. Isso aqui que eu cliquei, que vocês estão vendo, se chama Clip Masking. É assim que funciona o Clip Masking no Krita. Indo para o Photoshop, a gente percebe que para fazer o Clip Masking, você primeiro tem que criar uma nova camada, segurando o Alt e clicando entre uma layer e outra. Isso faz com que a layer de cima esteja
submissa à layer de baixo. Então, se você riscar nessa parte de cima, o brush só vai marcar na área do desenho embaixo. Tá, agora voltando aqui pro Krita, eu vou mostrar pra vocês como isso se aplica. Basicamente, você vai clicar naquele laço e vai riscar, mas não é só isso. Eu não sei se é um bug ou se é exatamente assim que deve acontecer, mas para que funcione o Clip Mask, você tem que criar um grupo dentro de um grupo, entende? Então eu criei um grupo só da Sailor, a personagem, separado do cenário, que assim vai me facilitar bastante na hora da pintura. E agora vamos ver se funciona aí. Voa lá, olha só que coisa maravilhosa. Eu aconselho vocês, quando forem fazer o Grayscale, antes de passar para a cor base, procurarem fazer separadamente cada partezinha. Faz o cabelo em uma layer, faz o rosto em outra layer. Eu fiz aqui tudo junto mesmo, porque infelizmente eu não tenho muito tempo para ficar organizando. E também porque eu já tenho um controle maior sobre o brush e tudo mais. Mas se você quiser fazer tudo junto também, bom, vai de acordo com o que você desejar, não é mesmo? Contudo, nessa parte do processo tem uma coisa que eu tenho que alertar vocês. Não fiquem variando tons das cores aqui, tá? Essa parte do processo é basicamente só para você fazer a cor base, não é para você pintar já por inteiro o desenho. Então, tomem muito cuidado, porque isso pode estragar o seu processo lá na frente, entende? Cor base da personagem já definida, aqui eu vou criar uma nova layer, também em luz suave, abaixo do grupo da personagem e pintar o cenário. Beleza, agora vamos para a segunda parte, onde eu vou criar uma nova camada, colocar ela em sobrepor, clicar lá no Clip Mask e usar um brush macio. E para definição desse brush macio, eu vou colocar em cor. Isso basicamente vai fazer com que a layer em si seja uma layer de sobrepor, onde tudo fica um pouco mais saturado, só que o pincel vai estar no modo cor. Isso vai fazer com que quebre um pouco da saturação e adicione em si mais cor. Só que a verdade é que o pincel com a predefinição cor vai estar sendo superior à camada sobrepor. Eu sei que parece bem técnico, mas conforme você for usando, você vai percebendo essas nuances. Depois, para o cenário, eu gosto de fazer meio que o caminho reverso. Eu crio mais uma layer de luz suave e em seguida eu uso novamente o brush, o pincel fofo, com a predefinição de sobrepor. Agora, terceira parte. Eu vou criar mais uma camada, dessa vez colocando ela como multiplicar, também clicando no Clip Masking. Com essa predefinição de camada, eu estarei usando também o brush fofo com a predefinição cor. Isso vai fazer com que a camada em si seja uma camada que escureça qualquer área do meu desenho, mas o meu brush vai ser um brush que vai adicionar cor além de escurecer. Depois de tudo isso, dentro do grupo da Sailor, vou criar uma nova camada com a predefinição luz suave e vou usar o baldinho. O que eu quero fazer aqui é que, apesar de cada parte dela ter uma cor própria, essas cores sejam influenciadas pela cor ambiente. Então, como o piso é azul e a luz em si que refrata nela também é fria, eu vou adicionar um tom azulado. Por fim, após fazer tudo isso, chega a parte que eu mais gosto, que é a parte da renderização. Então eu vou criar uma camada em cima de tudo, como normal, e vou começar a usar brushes, pincéis mais duros, mais hards, para finalmente renderizar a personagem. Até então ela estava com um render base, só que agora eu vou usar um render bem mais pesado para deixar bem mais detalhado. Eu sei que essa é a parte que muita gente, talvez até mesmo você, goste mais assim na arte, que é a parte já de pintar, de renderizar. Só que observe o caminho que se leva até finalmente chegar nessa parte final. É como se toda essa estrutura até então fosse uma corrida e o render o prêmio. Então, por favor, não pule essas etapas. Essas etapas são essenciais, são cruciais para que lá no final o seu desenho tenha
uma boa aparência, tenha um bom resultado. E eu uso a minha experiência própria como exemplo, porque isso acontecia comigo no início também. Eu queria passar logo para a parte da pintura, de renderizar, de pintar os fios de cabelo. Só que isso pode se tornar uma armadilha fatal. Aí pra vocês está aparecendo uma arte que eu fiz em 2017, se eu não me engano. Foi a minha primeira arte que eu fiz em Grayscale, achando que estava arrasando. Olha só como os tons são escuros. Olha como não funciona. Então é tudo questão de muito estudo e prática. E claro, os dois juntos sendo aplicado diretamente em uma arte. Não adianta só estudar e também não adianta só treinar. As duas coisas devem andar juntas e serem aplicadas diariamente. E quando eu digo aplicadas, eu digo que devem ser aplicadas sem medo. Eu sei que tem aquela questão da preciosidade com o desenho, mas às vezes o caminho mais fácil para você conseguir evoluir é abrir mão de algum desenho seu e não ficar imaginando como vai ser a arte final, mas sim desenvolver o prazer pelo processo. Essa é a coisa mais importante. E é claro, todo esse caminho que eu trilhei até aqui, todas essas técnicas, é tudo uma questão de corroboração de tudo que eu fui testando, estudando e aprendendo. E eu sinto dizer que o caminho é longo e é interminável. Na verdade, só vai acabar no dia que, enfim, a minha vida acabar também. Porque não só haverá sempre coisas novas para se aprender, como eu vou sempre ter que retroceder para estudar o que eu já estudei e aprender novamente. E aprender de uma forma diferente o que já foi aprendido. Por fim, pessoal, como eu havia dito no início, esse é um vídeo diferente dos outros dois. Esse tem uma abordagem mais técnica mesmo e didática, enquanto os outros só era quase que meio que jogando uma conversa fora com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e eu agradeço por não desistirem do canal. Faz muito tempo que eu não posto nada, né? Eu ando meio sumido e tudo é por conta do meu trabalho em si, que graças a Deus, hoje em dia eu trabalho como ilustrador. Sim, eu sou ilustrador freelancer, ora só, mas quem diria, não é mesmo? Até pouco tempo eu tinha um emprego comum mesmo e decidi sair e viver a minha vida de ilustração. Vendendo as minhas artes na praia. Quem sabe em algum próximo vídeo eu possa falar um pouco melhor sobre essa minha trajetória. E por eu ser freelance e dono de casa, ter que pagar o leite das crianças, mesmo estando em casa, eu ainda assim estou trabalhando. Eu sei que a forma que eu estou falando é um pouco insalubre, né? Mas eu tô bem, pessoal, eu tô bem. Obrigado por todos que se preocuparam, por todos que me mandaram mensagem, que mandaram DM. De verdade, sou grato de coração por vocês gostarem desse pequeno conteúdo no mar de informações que existe hoje em dia. E se você chegou até aqui, que tal a gente criar uma palavra-chave pra você digitar aí nos comentários, hein? Assim eu sei quem é que chegou até o final e eu posso dar um coraçãozinho. Então vamos lá, sei lá, a palavra-chave pode ser, sei lá, Sailorzinha. Meu Deus. E essa é a arte final da Sailor Moon. Como vocês bem sabem, eu tenho certeza que a maioria de vocês sabem, essa arte em si é parte de um desafio que rolou há muito tempo aí nas redes sociais. Eu, mais uma vez, estou atrasado, né? Datando novamente meus vídeos, como de costume. Mas aí está a minha versão da Sailor Moonzinha. E como vocês podem ouvir esta música, ela é a minha deixa para... Já peço desculpas desde já por isso, mas vamos lá. Dê um like pro seu bruxo, inscrito brilhante, oh, oh. Dê um like pro seu bruxo, ele é quem nos garante. Ah, eu sei que eu vou me arrepender disso.